Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos salva é o missionário Otávio, da cidade de São Mateus, estado do Espírito Santo. Faço parte da primeira igreja Assembleia de Deus, que anteriormente era pastoreada pelo pastor Antônio Gomes, saudoso pastor Antônio Gomes, que descansou no Senhor, que está no seio de Abraão. Aleluia. E hoje é dada uma continuidade a esse ministério. Porque Deus sempre vai levantar um remanescente. E a obra do Senhor, ela não para. Ela não pode parar. Hoje é pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Cleibson Quaresma, que inclusive tem ajudado outros países, África, Moçambique, Venezuela, países que se encontram em crise. A nossa igreja tem um trabalho de missão, que todo mês é arrecadado uma quantidade, uma quantia, e é enviada a esses países. E a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. E é isso que é a igreja de Jesus. Tentamos ser como a igreja primitiva desde o princípio, lá no começo. E eu congrego o meu pastor local, pastor Graci de Jesus, esposo da minha missionária irmã Jane, que são os meus pastores, somos pastoreados por eles. E eu, a minha esposa, a minha família, congregamos eu já tenho 7 anos de ministério que o Senhor me levantou como arauto, como boca de Deus na terra, e tem 7 anos que eu congrego nesse ministério, Igreja Assembleia de Deus. Estamos aqui para poder nos identificarmos, não apregoamos placa de igreja, apregoamos o céu, o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz, que morreu e o terceiro dia ressuscitou e que hoje está aqui presente. A Bíblia diz que aonde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, certamente eu, Senhor, estarei. Então, o Espírito Santo, aleluia, de Deus, ele está aqui nesse exato momento. O profeta Isaías diz que o Deus de perto também é um Deus de longe. Estamos aqui a convite das nossas irmãs de Londres, a irmã Cleides, a irmã Líbia, a nossa pastora Rose. Deus em Cristo abençoe, um grande abraço. Para mim é gratidão imenso, não tem palavras para, agora aqui, nada do que eu falasse, talvez era tamanha gratidão, porque eu sou grato a Deus e a vocês por ser esse canal de bênção através da live. Foi me dada uma oportunidade, de hoje estar aqui ministrando pela segunda vez para a honra e a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que, quando temos essa oportunidade, Jesus disse: se me negares diante dos homens, certamente eu te negarei diante de meu Pai e de todos os teus anjos. É por isso que a oportunidade que é dada em nossas mãos, nós temos que agarrarmos e fazer. Que a Bíblia diz que para a sepultura onde nós iremos, irmãos, nada mais poderemos fazer. Então, se é para fazer, vamos fazer em vida. Aleluia. E fazermos com excelência. Tudo quanto for posto em tuas mãos, faça, e faça com amor, com excelência, porque não é para nós, é para o Senhor. Meus irmãos, outros países que estão aí presentes entrando, o meu país, a qual eu represento, o Brasil, tem Inglaterra, Portugal, tem muitos países, Londres, Argentina. Eu creio que essa live, está sendo expandida. Grande é a obra que essas irmãs, essas mulheres de Provérbios 31:10, mulheres virtuosas, têm feito para a obra do Senhor, e Deus tem se agradado de cada uma de vocês, minhas irmãs. Grande será o galardão lá em cima na glória. Amém? Eu convido a vocês que estão online, participando dessa live, dessa transmissão, que abram de novo as vossas Bíblias, o teu exemplar bíblico, novamente no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que fala muito sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Mas aqui agora no capítulo 9, a qual vocês irão abrir a tua Bíblia, hoje, Atos capítulo de número 9, a outra oportunidade que foi me dada, eu ministrei em Atos capítulo de número 3, sobre Pedro, e hoje eu vou estar ministrando sobre Saulo de Tarso, que esse era a velha criatura,
Porque quando nos batizamos na água para remissão de pecado, essa criatura, a velha criatura, ela, morre e renasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Vou dar um minuto para que vocês possam abrir a tua Bíblia e acompanhar. E aqui nós vamos ler até onde o Espírito Santo de Deus permitir. Prometo você breve e também juntamente vou estar trazendo um pouco do meu testemunho que já chegou aí nos irmãos. Peço perdão aos irmãos, não coloquei em modo avião, até porque até a nossa irmã me ligou para poder nos direcionar aqui a live. Irmãos, Atos capítulo de número 9, versículo de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto achasse alguns homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E o Senhor, ou seja, Deus respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Meus irmãos, estamos diante a muitas pessoas aqui, pessoas esta que já servem ao Senhor, e eu creio que também nesta live, nessa transmissão, tem pessoas ainda que não servem ao Senhor. Talvez por uma falta de oportunidade, de não ter ninguém que poderia explicar. A Bíblia fala sobre um eunuco que vinha sobre uma carruagem sentado, e Filipe vai de encontro a esse homem, pergunta a esse homem: tu está entendendo o que você lê? E o eunuco vai dizer: como pode eu entender, sendo que não tem ninguém que me explique? E não diferente de Saulo de Tarso, assim como nós, há um tempo atrás, não conhecíamos Deus, talvez só ouvíamos falar, como Jó disse. Jó, ele chegou a narrar essa narrativa. Eu só ouvia falar, mas agora eu conheço, aleluia, glória a Deus, de perto. E nós sabemos que no decorrer de todo esse trajeto, no decorrer de todos esses anos, aonde a qual Jesus, sendo o maior missionário, veio que não somente para poder aplicar mais algumas leis, mas veio abrir os nossos olhos, o entendimento. Esta palavra me chamou muita atenção quando eu ouvi, há muito tempo atrás, essa palavra metanoia, que significa mudança de mente. Porque aceitar Jesus, irmãos, tem pessoas que pensam que é você estender as mãos hoje dentro do ministério, na congregação, indo talvez por um convite. Quantos que acontece de aceitar Jesus porque recebeu somente um convite? Ou seja, porque o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades. Aleluia. Jonas foi esse a qual teve oportunidades. Jonas precisou ter uma segunda oportunidade. Assim como eu e você, às vezes, quantas vezes tivemos com os nossos corações endurecidos, mas a Bíblia diz que Deus, ele é um Deus que quebra o coração, aleluia, de pedra e nos dá um coração de carne.
Quantas vezes ouvimos falar desse Deus que cura, desse Deus que salva, desse Deus que transforma, desse Deus que tudo pode, aleluia, ainda que o homem seja pecador, ainda que já tirou vidas, ainda que já teve dentro de prisões, de cativos, ainda que foi pessoas que adulteraram, mas Deus é um Deus de oportunidade, é um Deus que dá chance. Se nós olhássemos para o homem todas as vezes que você erra pela primeira vez, você paga preço. É assim dentro das empresas, irmãos. Você trabalha 365 dias no ano, ou seja, excluindo um mês, porque é o mês das suas férias, ou seja, você trabalha 11 meses para quem trabalha numa carteira assinada. Você, dentro de 10 meses, você fez tudo correto, como era para ser feito. E no mês a qual você erra, eles te mandam para o RH. Ou seja, não dão oportunidade. Tudo que você fez dentro de anos, eles querem colocar um ponto final na sua história por causa de um dia. Mas o Deus a qual nós estamos pregando, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é um Deus de oportunidade, é um Deus que perdoa pecado e não lança sobre o teu rosto aquilo que é perdoado. Aleluia. E agora que eu estou falando deste homem por nome de Saulo de Tarso, que muitas das vezes, minhas irmãs, aprendeu com pessoas que ensinou de qualquer maneira. Não foram com pessoas que estavam aptas, porque um bom obreiro, para poder falar desta palavra, ele tem que estar apto. Foi Timóteo que aprendeu dessa maneira. Aleluia. Oh, glória. E Saulo de Tarso, ele perseguidor, irmãos, de cristãos. A ponto que antes mesmo, quando ele se converte, nós vamos ver lá na frente, daqui a pouco mais, o que ele falou sobre palavras, de que chegaria um tempo que iriam matar mais do que espadas. Mas ainda não é tempo de entrarmos nessa mensagem. Vamos pegar ainda num velho homem, numa velha criatura. Saulo de Tarso, perseguidor de cristão, pedia licença para poder entrar dentro de casa e açoitar e matar pessoas, carregar em praça pública, a ponto de ter um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, que foi apedrejado em praça pública. Os irmãos sabem da história de Estevão. Aleluia. Mas mesmo sendo apedrejado, Saulo de Tarso ali olhando de braços cruzados, a ponto de não fazer nada, Estevão vai dizer: eis que eu vejo os céus abertos. Eu não sei como está a sua vida hoje, irmãos, mas hoje o Senhor pode colocar um ponto final, uma pedra, aonde algo talvez não estava dando certo. Antes de eu entrar nessa live, eu estava conversando com pessoas que tem muitas ovelhas que me seguem, que confiam nas orações do justo, porque isso é bíblico. E pessoas que disseram agora: olha, missionário, mas está difícil. Ontem e hoje eu entrei num propósito, mas parece que nada acontece. Eu falei: olha, minha irmã, quando Moisés estendeu o cajado diante do mar vermelho, o mar ele veio se abrindo de trás para frente, porque pela frente, quem olhava por frente não entendia nada. A ponto deles dizerem: Moisés, com tanta sepultura dentro do Egito, para que você veio nos trazer para cá, para poder morrer diante do mar vermelho, ser comido por animais, ser comido por aves? Aleluia. E quando Moisés quis indagar a Deus, clamar ao Senhor, ele vai dizer: Moisés, por que clama a mim? Porque ainda não é momento de clamar. Diga ao meu povo que marche. Minhas irmãs, nessa tarde, há pessoas que estão estacionadas, estão paralisadas, como Saulo de Tarso estava. Saulo teve que cair, oh glória, aleluia. Saulo teve que cair e ficar cego diante dessa luz. Essa luz que está lá em Salmos de número 119, versículo de número 15, que a palavra, o salmista vai dizer que lâmpada para os nossos pés, luz para os teus caminhos são as minhas palavras. E tem momentos que nas nossas vidas nós vamos ter que nos deparar com essa luz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa luz que quando você tenta ofuscar, esconder, porque não tem como colocar uma candeia em cima de quem Jesus quer que brilha. Aleluia. Eu estou falando para vocês, irmãos, de um homem que aos 33 anos precisou ficar cego. Esse homem precisou ser desligado da terra. Porque eu achava que com a influência que eu tinha,
Eu achava que eu estava influenciando pessoas demais, mas as pessoas que eu estava influenciando eram homens que eram casados, que entrava dentro do meu carro 7 horas da noite e chegar em casa 8 horas da manhã no dia seguinte, com esposas, com filhos. Eu destruindo lares. Aleluia, mas o que Deus me levantou não foi para isso, não. O chamado que estava sobre Pedro, ele disse: Pedro, a partir de hoje tu não pescarás mais peixe, tu serás pescador de homens. Oh, glória! Aleluia! O evangelista Joe entrou na live, está ao vivo. Irmão em Cristo Jesus, segue a nossa mesma fé, irmãos. Irmãos, eu era homem difícil. E Deus precisou tocar no meu casamento. Deus precisou fechar as portas, porque a Bíblia diz em Apocalipse 3:7 que a porta que ele abre, ninguém fecha, mas também a porta que ele fecha, ninguém abre. E Deus precisou fechar portas da minha vida, portas que estavam escancaradas. A Bíblia fala de uma porta larga. Esta porta larga certamente irá levar o homem para sepultura. Salmo de número 42, versículo de número 7. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Há um abismo, puxa o outro abismo. O salário do pecado é a morte. O caminho que eu estava trilhando ia me levar para a morte, para o abismo. E eu precisei, irmãos, cair como Saulo de Tarso. Eu precisei cair cego diante dessa luz. Diante dessa luz, que quando essa luz chega, não importa o tamanho das trevas, ela vai... A luz, meu irmão, a vida do justo é como a luz... É como a luz que vai começando pela manhã e vai se esplandecendo, vai se expandindo. E você percebe que durante o decorrer do dia você é luz para a vida de pessoas que amanhecem. Há poucos dias eu salvei uma vida que estava na mão de Satanás. A irmã fez uma carta. Era tarde, irmãos. À noite o Espírito Santo não permitiu eu ir congregar na congregação. Aí eu tenho algo para dizer. O culto ele não começa lá dentro da igreja, o culto começa dentro dos nossos lares. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, que você vai cheio de Deus para o culto, você chega já ligado no 220. E quando você está desligado, irmão, quando você está desligado, você chega no culto, talvez não está passando nenhuma centelha. Aí está a irmã que preparou o louvor o dia inteiro, está o irmão que preparou uma mensagem cristocêntrica. O irmão está ali derramando suor, o irmão está suando, o irmão está dando tudo dele, com o auxílio do Espírito Santo. Aí pessoas vão dizer, o culto foi mais ou menos, o culto foi meio, não sei, porque muitas das vezes somos nós que estamos frios. Não é o irmão que preparou o louvor, não é a irmã que preparou a mensagem. Somos nós, irmãos. Nós temos que examinar nós mesmos. Paulo ensinou isso a Timóteo. E Saulo de Tarso agora vai cair, irmãos, cego diante dessa glória, porque estava perseguindo. Eu tenho pessoas que pregam juntamente conosco, sempre vai dizer, olha, Otávio, todos que tentam perseguir a igreja de Cristo, sendo que a porta do inferno nunca vai prevalecer. Pessoas que tentam perseguir a igreja, essas pessoas ficam loucas da cabeça ou tem que ficar cego, porque o maior é o que está conosco. E agora o Senhor, agora Deus, ele vai ter que usar um homem por nome de Ananias. Um Ananias obediente, não um Ananias desobediente, não, porque o Ananias desobediente, ele fez um voto, a Bíblia diz, se tu, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4, se eu não estou equivocado, a Bíblia diz, se você fazer um voto, é melhor que você cumpra. Você não é obrigado a fazer, mas se você votou diante do Senhor, cumpra o voto. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E o Ananias desobediente, ele, Safira, não ofertou aquilo que prometeu diante do altar. Foram fulminados dentro do templo. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo, e esse fogo ele consome. Mas esse Ananias de Atos, capítulo de número 9, ele vai dar credibilidade à voz de Deus. Porque quando Deus chama, Ananias vai dizer, olha, Ananias, tu vai à casa de Judas, uma rua chamada Direita. Porque lá tem um homem que já está cego, já se faz 3 dias. Ele não consegue beber, não consegue comer. Aleluia. Por quê? Porque ficou atônito, ficou tonto diante da minha glória. Para o mundo ele parece não ser nada, mas para mim ele é um vaso valoroso. Aleluia. Deus ele também disse isso a Gideão. Gideão, para mim tu és um vaso valoroso. E tem pessoas que nessa live,
aleluia, nessa transmissão. Foi pessoas que ouviram palavras de nos colocar para baixo, mas Deus está dizendo: olha, homem, olha, mulher, para o mundo você parece não ser nada, porque eu ainda continuo pegando as coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por este homem veio a salvação, que é Jesus. Aleluia, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, o livro de Romanos vai dizer, vai superabundar a graça e a paz. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Hoje nós somos canais de bênção para a vida de muitos que estão na treva, mas a luz que se chama Jesus, ela chega hoje através dessa live. Eu não sei aonde você está me ouvindo, qual é o país, qual é o estado, qual é, aleluia, a cidade, qual é o bairro, mas o Senhor, Ele entra hoje aí dentro da tua casa, por intermédio esta palavra que ela é viva, esta palavra que ela é pura, ela é eficaz, ela tem poder de fazer divisão de junta, de alma e medula. Não tem homem grande, não tem homem pequeno, não tem mulher grande, mulher pequena, todos têm que diminuir diante desse Deus poderoso, desse nome que estás acima de todos os nomes. Hoje é um culto de libertação. A Bíblia diz que os filhos de Seva certamente foram expulsar alguns demônios que estavam ali possessos de homens e mulheres. Estavam brincando, irmão, fazendo brincadeira. Esse mesmo homem, por nome de Saulo, depois da sua conversão, Deus ele vai converter, assim como converteu a água e vinho. O primeiro milagre de Jesus lá em João capítulo 2, em Caná da Galiléia, dentro do casamento. Aleluia, o primeiro milagre de Jesus. A Bíblia diz que converteu a água em vinho. E agora que o Senhor também converte a vida de Saulo para Paulo. Nós precisamos ser convertidos, irmão. Nós passamos por uma conversão. Nós não estamos convencidos, não. Nós estamos convertidos. Outrora esse homem que traía, que adulterava, que pecava, que bebia, que cheirava, prostituía, já não cheira mais, já não bebe mais, não vende mais droga, entorpecente. Aleluia! Hoje nós somos vida para a vida daqueles que estavam perdidos. Oh, glória! A Bíblia fala sobre o livro de Lucas, sobre as coisas perdidas. A dracma perdida, o filho pródigo que estava perdido, aquela ovelha que estava afastada das 99 estava perdida. Mas só que quando alguém encontra Jesus, você se acha. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas presos dentro de uma prisão. Por volta da meia-noite as cadeias se quebraram. Aquele homem que tinha a chave daquelas prisões vai dizer a Paulo: como faz para poder eu ser liberto dessa maneira? Vocês estão do lado de dentro e estão livres e não querem sair. Eu estou do lado de fora e parece que eu quero estar dentro porque eu preciso ser liberto. Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ananias agora vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e encontra com Saulo de Tarso caído. E vai fazer a oração que Paulo ensinou em posição de mãos. E nessa noite, dessa sexta-feira, eu quero ser profeta para a tua casa, para a tua vida. Todas as cadeias, amarras que estavam te prendendo estão caindo por terra hoje, pela autoridade que há no poder do nome de Jesus. Como eu disse, aquelas jovens que estavam brincando, filho de Seva, apanharam daquelas pessoas que estavam possessas, mas não é na autoridade do poder do missionário Otávio. O meu nome não é nada, mas eu estou falando da autoridade do poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus todas as coisas é possível. E esse homem agora, a conversão, ele transforma. Saulo agora passa a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo, o homem dos gentios. O homem que quando precisava ser sábio, ele era sábio. O homem quando precisava dar uma de tolo, ele também dava uma de tolo, dava uma de besta para ganhar aqueles que ninguém dava crédito. Porque tem momentos, irmãos, que quando você está no meio de quem conhece, você também tem que ser sábio. Você tem que ter discernimento. Mas quando tem pessoas que são duras de coração, são pessoas que não entendem nada, você também tem que estar uma de desentendido. Mas com base na palavra. É de chegar num lugar e falar: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Não. Ajoelha aqui que eu vou orar em posição de mão. O Senhor vai batizar com línguas estranhas. Porque o que aconteceu, o avivamento de Atos, capítulo de número 2, dia do Pentecoste, acontece nos dias atuais de hoje.
E como eu ia dizendo, Deus ele liberta esse homem por nome de Saulo. O homem que mais edificou templos sobre essa terra. E agora aqui entra um pouquinho dos meus testemunhos. 2017 vieram pessoas da minha cidade, no meu bairro, para tentar contra a minha vida, para ceifar o meu fôlego de vida. Mas Jeremias capítulo 1, no verso 5, a Bíblia diz que antes mesmo que se abrisse as madres, ainda no ventre eu, Senhor, já te conhecia. E por esta nação eu te levantaria como profeta. Aleluia. E aqui estou eu, irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glorificação do nome do Senhor. Mas porque eu dei crédito à voz de Deus. Porque se eu não quisesse, a sepultura que estava aberta e Deus fechou por várias vezes, eu teria sido engolido por ela. Por que que os leões não engoliram Daniel na cova dos leões? Porque Deus tinha propósito na vida de Daniel. A Bíblia fala por homem chamado Benaia e Joiada, pai e filho. Joiada, irmãos, caiu também, foi jogado dentro de uma cova. Era tempo de neve. Ele matou aqueles leões e não morreu. Os irmãos pesquisam no livro de Reis. Joiada e Benaia foram homens que defenderam a guarda real de Davi. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele é fiel. E hoje o Senhor, ele sabe da potência que hoje nós somos no mundo espiritual. Paulo, ele diz que a nossa maior luta não é somente contra a carne e contra o sangue. A nossa maior luta, irmãos, é contra principado e potestade. Aí tem pessoas guerreando de uma maneira, de forma errada, e perdendo guerras, e perdendo batalha, perdendo peleja. A Bíblia fala sobre esse homem por nome de Josafá. Josafá percebeu que aquela peleja não era dele, mas era do Senhor. E Josafá obteve o êxito, foi vitorioso. Tem pelejas, tem batalha, tem guerra que não é minha, não é sua. Essa guerra é do Senhor. E quando você coloca tudo diante de Deus, irmãos, Deus, ele não perde guerra. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu nenhuma guerra. E como eu ia falando sobre o meu testemunho, hoje já faz 7 anos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que eu não estou convencido, eu estou convertido de verdade. E a verdadeira conversão, ela vem de dentro para fora. Tem pessoas que colocam um terno como esse, uma gravata, colocam o seu melhor vestido, a melhor saia, no outro dia está em cima dos altares, querendo dar tudo, quando acaba não dá nada. Porque primeiro, você tem que estar, o que está lá em Efésios, capítulo de número 6, você tem que estar revestido, irmãos, um capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé. Evangelho não é sair por aí querendo colocar a mão em qualquer um endemoniado. Não é querendo sair profetizando. Assim diz o Senhor, quando acaba Deus não está dizendo nada. Quantas pessoas que estão com os ministérios mortos, porque tomaram para a sua vida profecias que não eram da parte de Deus. E Paulo foi um homem que obteve os 9 dons. Paulo adquiriu os 9 dons pela misericórdia. Dom é uma dádiva de Deus. Quando Filipe estava pregando dentro de Samaria, Simão vai dizer, como eu faço para poder manifestar todos esses poderes? Aí eu pago, olha, eu tenho dinheiro. Aí Filipe vai dizer, aleluia, glória a Deus. Isso aí não é compra com ouro nem com prata. Isso não é comprado hoje, para os dias atuais de hoje, era Filipe dizendo, não tem Pix que compra os dons, não. Os dons é dádivas de Deus. Quando ele acha graça, aleluia, quando ele acha da sua benevolência, sua misericórdia que é infinita, ele vai e decama sobre a vida do servo, servo fiel. Batismo com o Espírito Santo, interpretação de língua, dom de expulsar demônio, aleluia. Oh, Jesus. Eu trabalho com um rapaz que ele fala, missionário, eu estava até hoje, eu não me achei, eu não sei qual é meu chamado. Eu falo, irmão, é necessário você orar ao Senhor. Porque desde o primeiro momento, quando você estende as mãos, você entende. A Bíblia diz que a uns foram chamados para pastores, a outro presbítero, a outro apóstolo, a outros diáconos. Nós temos que nos achar, irmãos. Porque Deus não
Tem compromisso com quem não tem compromisso com a tua palavra, não. Você tem que saber qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. Porque um dia quer cantar, outro dia quer pregar, outro dia quer interceder. Você tem que saber qual é a sua posição. Aleluia. E o Espírito Santo, ele revela. Porque quando Paulo está lá no livro de Atos, também capítulo de número 27, quando o barco vai ser açoitado pelas ondas, o anjo do Senhor desceu naquela noite e falou com Paulo: vocês irão perder tudo que está dentro do barco, mas porém diga a esses homens que nenhuma vida será perdida, nenhuma alma vai ser cefada. E aqueles homens estavam preocupados. Mas Paulo vai dizer: descansa no Senhor, porque o anjo do Senhor me revelou isso. É Paulo dizendo sobre o Deus da revelação. A maior revelação ainda continua sendo a palavra. Oh, glória! Irmãos, como eu ia dizendo, 2019 vieram para ceifar o meu fôlego de vida, para me matar, porque nós estávamos dentro de uma guerra, dentro de um tráfico. Eu não estava no bairro, mas tinha alguém que estava por mim. Meu primo de sangue, primo primeiro, tomou 5 tiros de arma de fogo e desceu à sepultura com 21 anos de idade. E naquele dia Deus não permitiu eu estar presente no meu bairro. Por quê? Por amor à minha vida, por amor à minha alma. Deus sabia, irmãos, hoje com 7 anos de ministério, certamente eu já ganhei mais de 30 vidas de pessoas para Deus. Já foram mais de 30 pessoas que confessaram o Senhor por intermédio da minha palavra. Eu confesso que eu já desci de altares que eu ministrei, dizendo: Senhor, será que o Senhor não estava naquela ministração? O Senhor não estava naquela palavra, porque parece que o culto não foi aquele culto de potência. Aí quando eu desço do altar, o Senhor tomar profetiza que estavam no culto, as mulheres vinham até mim profetizar e falou: olha, jovem, assim diz o Senhor, há 5, 6 anos atrás, 4 anos atrás, Elias estava na caverna, mas Deus não estava no terremoto. Elias estava na caverna, mas Deus não estava no fogo. Mas na brisa serena da madrugada, o Senhor falou com Elias: coma e beba, porque grande será a tua caminhada. Oh, glória! É Deus dizendo para pessoas aqui: se fortaleça em mim. Se fortaleça em mim. Consagra, jejum, oração, porque grande será a tua caminhada. Prepara para pisar em terras que vocês ainda não pisaram. Tira passaporte mesmo, porque Deus irá soprar o teu nome nos 4 cantos dessa terra. Deus usou a vida de uma mulher agora de Portugal para poder ofertar na minha vida, para que eu tirasse passaporte, porque ela me disse: o Senhor te levará em terras estranhas. E a semana passada uma pastora de fora já fez o contato. Daqui um dia os irmãos vão ver testemunho de que nós estamos voando para outros países. Assim como Deus já me levou agora, assim como através da minha palavra, irmãos. A minha voz, pela irmã Clides, a irmã Líbia, a pastora Rose, que é um canal de bênção aqui hoje, irmãos. Aleluia. Deus é fiel. Vocês são um canal de bênção na minha vida. Quando Pedro, aquela ministração que eu ministrei sobre Pedro na cadeia, ele, João, teve diante daquele homem 38 anos, esperando quando o anjo descia para chacoalhar a água ali do lado do tanque de Betesda. Aquele homem disse a Pedro: me dá uma esmola. Pedro e João, depois de ganhar 3.000 almas para o Senhor, ele vai dizer àquele homem: nós não temos ouro e nem prata, mas no nome de Jesus levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele homem ficou sobre os teus calcanhares na mesma hora. Se aquele homem tivesse recebido uma quantia boa, valorosa, ele estaria coxo até os dias atuais de hoje, se tivesse em vida. Eu não sei por quanto tempo aquele homem viveu. Então eu quero dizer para vocês, irmãs, melhor do que qualquer quantia em dinheiro, a minha gratidão é por vocês estar confiando no meu ministério, confiando na minha pessoa, no meu caráter, nessa metanoia, nessa mudança de mente, nessa conversão, que outrora me conheciam na cidade de São Mateus como pulga loura, chefe de tráfico de droga. Hoje eu sou conhecido para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo como missionário Otávio, da primeira igreja Assembleia de Deus de São Mateus. Tenho uma carteirinha aqui portada como obreiro da casa do Senhor.
Missionário não levantado ainda dentro do ministério, mas missionário conhecido pelo povo, e Deus tem me levantado. A Bíblia diz que quando Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, lançaram-se sorte, porque naquele tempo eles pegavam a pedra, lançavam sobre os ombros, levantaram um homem por nome de Matias. Na mesma maneira que Matias é levantado, ele aparece e também depois ele desaparece. Por quê? Porque foi lançado por sorte. E o Eli vai dizer, o profeta Eli vai dizer, nós não vivemos por sorte, mas nós vivemos por quê? É por causa da fé. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. E sem fé é possível agradar a Deus. A fé é um grande firmamento das coisas que não se vê, mas porém que se espera. Ô glória! Os irmãos estão pegando, irmãos. Os irmãos estão entendendo a mensagem, ô glória! É para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. João 3,30. É necessário, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. João 4,23. A Bíblia diz que eis que a hora é esta. Que hora, missionário Otávio? É a hora que o Senhor virá à procura de verdadeiros adoradores que te adoram em espírito, em verdade. E nessa tarde de live, nesta reunião, aleluia, com propósito, porque reunião sem propósito gera contenda, gera fofoca, mas reunião com propósito gera vidas para o altar. Aleluia, gera vidas para o reino. Mais vale uma alma para Jesus do que esse mundo inteiro corrompido. Oh, glória! Até aqui nos abençoou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. Meus irmãos, até aqui o meu coração está como se fosse em chama de fogo. Dentro de mim há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Deus, ele está aqui nessa tarde, oh glória! Aleluia, Abba, Pai, oh glória! Oh glória, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, oh glória! Oh glória, cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Cadê você que foi selado com fogo? Cadê você que carrega em ti marcas, aleluia, como Paulo diz, porém eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo Jesus, aleluia. Ô irmão, se eu pudesse voar, se eu pudesse correr, se eu pudesse pular, mas é porque temos que ter ordem e decência, mas Deus está aqui. Deus, ele está aqui nessa tarde, nessa noite. Por quê? Porque tem 2, 3 mais reunidos no nome do Senhor. Meus pastores, minhas pastoras, missionárias, obreiros, levitas, todas vocês que são um canal de bênção na minha vida. Aleluia. Oh glória, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, irmãs. Não vou ser mais extenso, porque não é muito por falar, e sim por ouvir. E ouvir a palavra. Eu creio que os irmãos entenderam como foi a conversão de Saulo para Paulo, e como foi a conversão daquela criatura que era pulga loura, e hoje é o missionário Otávio Jesus. Aonde abundou o pecado, vai superar abundar a graça. Romanos capítulo de número 8. Porém, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero aqui externar minha gratidão, meus pastores, louvado e engrandecido ao nome de Jesus. Oh, glória! Meu Deus! Oh, Jesus! Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração. Continua sustentando os pés de cada um daqueles que estão nessa live. Porque aqueles que estão de pé, vigia para que não caia. A Bíblia diz que o bom é que andássemos em 2 caso um caísse, o outro levantasse. É por isso que o santo, ele comunica com o santo. Ó Pai, eu quero aqui, Senhor, nesta tarde, nessa noite, encerrar a minha ministração. Pela glorificação do nome do Senhor, que o Senhor possa entrar para milhares de pessoas. E convencer essas pessoas, porque a minha função, a função das minhas pastoras, é apregoar a tua palavra. Mas quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nessa tarde eu não estou aqui, irmãos, para poder tentar te convencer a nada. Mas eu vim dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. Aleluia. Mas eu vim trazer essa palavra da parte de Deus, do céu. Porque o convite chegou hoje pela manhã, não foi, irmã Cleice? Mas só que o agir de Deus é instantâneo, é rápido. É assim, ó. Porque Ezequiel profetizou no vale de ossos secos.
houve-se um ruído. Rapidamente veio um vento emitente e impetuoso. E aqueles ossos que estavam mortos, que estavam sem forma, veio receber vida. Então, nesta noite, que você possa sentir esse barulho, esse vento emitente e impetuoso que está entrando aí agora dentro do teu quarto, dentro da tua casa. Porque eu não disse aqui, mas o Espírito Santo de Deus me ortoga a falar isso. Quando eu aceitei Jesus, quando eu confessei o Senhor, irmãos, eu estava dentro do meu quarto, era quase 10 horas da noite. Eu vi quando o céu se abriu. Eu estava de posse de uma 9mm, uma arma de fogo. Em cima do meu guarda-roupa estava cheio de drogas. Mas naquele dia eu conheci Jesus, o Deus de Paulo. E até os dias atuais de hoje, até hoje eu sirvo o Senhor e sirvo com excelência. Eu não estava no culto como vocês, já tiveram a oportunidade de estar dentro da igreja, ver um pastor, uma pastora pregar. Porque Jesus disse para aquele jovem louco, ainda hoje pedirão a tua alma e o que tu tens a oferecer. Aquele jovem disse a Jesus que conhecia todos os mandamentos. Não, é o que é Deus dizendo, não adianta você querer guardar 9 e tropeçar em um. Porque os 10 mandamentos foram resumidos em 2. 2 é o quê? É amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o próximo como se fosse a ti mesmo. Porque se fosse para nós carregar todos os mandamentos, alguém certamente tropeçaria nenhum. Como tem pessoas que dizem que tem que guardar o sábado. Tem pessoas que dizem que não pode comer carne de porco. E aí tropeça em mais de não sei quantos mandamentos para trás. Não. Nós estamos falando de um Deus que perdoa pecado. Amém, irmãos? Deus em Cristo abençoa. Eu vou diminuir aqui o volume do meu fundo musical. E como as irmãs disseram, eu vou fazer um apelo. Se porventura tem alguém ao vivo, online, aqui nesta live, ajoelha-se agora aí dentro do teu quarto, na tua sala, ou dentro do carro, dirigindo, vindo do trabalho. Você que ainda não conheceu Jesus, como Saulo não conhecia, mas agora por intermédio dessa palavra que entrou na tua casa, entrou no teu coração, você que quer confessar o Senhor, estende as tuas mãos para cá e diga assim, ó, como eu estou dizendo, Pai, nessa tarde de hoje, eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, aonde nada pode apagar, não tem tinta, não tem base, não tem corretivo, não tem caneta, nada pode apagar o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. Lança no mar do esquecimento todos os meus pecados. Porque hoje morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês que puderam estar presente. Não dando credibilidade a mim, mas sobre o que está comigo. E a Bíblia me dá respaldo. O maior é o que está comigo. A gente só pode oferecer, só oferece alguma coisa para dar quem tem. E o que eu tenho para dar é o que está sobre a minha vida, o Espírito Santo de Deus. E esse é de graça. Dinheiro não compra. Basta somente você confessar com os teus lábios. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Eu volto a palavra para o anjo da igreja, para quem está na liderança, para quem é de direito. Muito obrigado, minhas irmãs. Desculpa se eu fui muito extenso na ministração, mas até aqui o Senhor me inspirou para que pudesse falar tudo que foi falado. Otávio, tem alguma coisa que queria entrar no corte? Tem alguma coisa de arrependimento? Eu não me arrependo. Porque o que mata não é essa palavra, não. Essa palavra, ela transforma e ela é de vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu volto a palavra para quem é de direito. Gratidão. E aqui